Meu Pai, ora bassore cambre andala mastrupe mare cambre, rostre vassere mi cambre de amassureba. Oh Pai querido, como é bom te adorar, Senhor, sem te ver, te adorar na beleza da tua santidade, te adorar por fé. Não precisamos sentir, não precisamos tocar, não precisamos ver, porque cremos na palavra, cremos, Pai, que o Senhor é o Deus da palavra. Glórias te damos, Pai, em nome de Jesus. Exaltado é teu nome. Obrigado, Pai, por este privilégio de poder estar ministrando a tua palavra de pé, em plena saúde divina, livre de todo o mal, sem temer mal algum. Tua palavra nos ensina a viver sem temer o mal. Oh, meu Pai, como é maravilhoso poder descansar nos teus braços, crendo que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, um Deus de milagres, um Deus de coisas extraordinárias, e nós podemos descansar, Pai. Obrigado, em o poderoso nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Pronto, igreja, pronto, pessoal que está em casa. Hoje nós temos aqui um pequeno número de pessoas que já está vindo à igreja, já foi liberado o culto presencial para um pequeno número de pessoas. Os que vieram por fé, e também tem uns que nunca faltaram, sempre demonstrando fé. Se nós não praticarmos aquilo que pregamos, a nossa pregação é vã. Nós cremos, irmãos, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós cremos que nós temos um escudo, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos no meio da guerra, mas não estamos desarmados nem protegidos. Estamos com toda a armadura de Deus, dos pés à cabeça protegidos, intocáveis, incontamináveis. Palavra de Deus diz que ainda que eu beba alguma coisa mortífera, não me causará dano algum. E esta é a palavra da fé que pregamos. E esta é a palavra da fé que cremos. E hoje nós vamos ensinar, conforme foi anunciado, sobre maldição e quebra de maldição. Como eu quero ser rápido, por conta da transmissão que não pode ser longa, eu quero já começar dando versículos sem muito comentário. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver a origem da maldição. A Bíblia diz, a partir do capítulo 1 de Gênesis, que tudo que Deus criou era bom. Ele criava as coisas pela palavra e verificava a sua criação. Ele contemplava aquilo que ele criou e via que era bom. Depois ele fez o homem. E quando ele decidiu criar o homem, ele o criou à sua imagem e à sua semelhança. E viu que era o quê? Muito bom. Tudo que ele criou, ele dizia, e viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem à sua imagem,
a sua semelhança, viu que era muito bom. Então diga assim: o meu Deus é um Deus que contempla a sua criação. É um Deus que ama aquilo que ele criou. E viu Deus que não era bom. Então diga assim: o meu Deus não se agrada de nada que não seja bom. Quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, criou o quê? A mulher, a ajudadora, para estar do seu lado, ajudando, aconselhando. Uma mulher que lhe correspondesse. Uma mulher que fosse a sua companheira, a sua conselheira, porque não era bom que o homem estivesse só. Mas eu não vou me deter nesse texto, porque nós vamos falar hoje de maldição. Então diga assim: tudo que Deus criou era bom. Então maldição é uma coisa boa. Então não foi Deus quem criou essa tal maldição. Deus criou a bênção. Deus não é amaldiçoador. Porque a palavra de Deus manda sermos imitadores do Pai, como filhos amados, e ele diz: não amaldiçoeis. Abençoe até os que vos perseguem. Mas eu quero, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 17, glória a Deus. Depois que o homem pecou, depois que comeram do fruto que era proibido, até então viviam na bênção, uma bênção plena, que hoje nós já podemos experimentar essa bênção. Mas no dia que o homem pecou, no versículo 17, Deus disse ao homem: porque destes ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Não era o plano de Deus. O plano de Deus é que a terra fosse uma bênção. Mas por causa do pecado de Adão, por causa do pecado deles, a terra se tornou maldita. E por aí veio a sentença. Porque com o pecado vem a sentença. O que é o salário do pecado? A morte. E quando Adão, Eva, o diabo que estava também juntos, o que foi que Deus anunciou para eles? Coisas boas? Não. Deus anunciou à mulher que agora ela iria ter filhos e iria multiplicar as dores do parto dela. Isso quer dizer que até então era uma bênção. Não estou dizendo que não é uma bênção ter filho, mas a dor do parto não é uma bênção. Vocês estão entendendo isso? Deus diz: por causa disto eu vou multiplicar as dores. Ao homem ele disse: agora comerás do suor do teu rosto, trabalharás com fadiga, cansado, por causa do pecado.
Então muita gente, eu pesquisando sobre maldição, eu vi alguns estudos que dizem o que é maldição. Maldição é o pecado. Não, maldição é o fruto do pecado. Maldição é a consequência da desobediência a Deus. Olha, foi por tua causa, Adão, que a terra se tornou maldita. Mas Deus faz uma promessa de justiça. Ele chama a serpente e diz: olha, tu fizeste isso. Eu vou usar uma palavra assim: tu desgraçaste tudo que eu fiz. Mas da semente da mulher vai nascer um. Tu vai lhes ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ele vai reverter. Ele vai tomar de volta, tirar, despojar você disso. Vocês estão entendendo? Da semente da mulher. Ali foi a promessa da justiça que Deus ia fazer. E nós sabemos que Adão foi expulso, a terra se tornou maldita, mas Deus nunca deixou de amar a sua criação. Mas Deus não pode passar a mão sobre o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E para que todos, até em casa, pessoas que não são evangélicas, que estão esperando a explicação de maldição e quebra, como quebrar isso? Então, eu quero ir já para Deuteronômio 28. Glória a Deus. Deuteronômio 28, Deus cria a lei. Deus antes faz uma aliança com Abraão. E nesta aliança ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. E ali havia uma promessa já da quebra da maldição. Quando ele diz: em ti serão benditas, quer dizer que a maldição seria aniquilada, anulada, retirada na descendência de Abraão. E Deus faz uma aliança muitos anos depois com Moisés. E no capítulo 28, Deus cria a lei. E no capítulo 28, ele mostra as consequências para quem obedece à lei e para quem não obedecer toda a lei. Deus estava mostrando ao homem uma oportunidade do homem viver na bênção. Deus cria uma lei com mais de 600 ordenanças. E diz ao homem: se você cumprir toda esta lei, você será bendito, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu animal, bênção total. Mas a condição seria obedecer toda a lei de Deus. E ele diz no versículo 15, que eu não estou falando hoje de bênção, eu estou falando de maldição, eu vou pular as bênçãos. Mas se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não guardares
se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. E aqui ele começa a fazer um relato que é totalmente contrário às bênçãos. Maldito serás ao entrares, maldito ao sair, maldito o fruto do teu ventre, maldito a cria dos teus animais, maldita a tua maçadeira, todo o empreendimento das tuas mãos, maldito. Então o homem ficou para escolher. E Deus diz também: eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Escolhe a vida. Como? Amando esta palavra, ela é a tua vida. Você quer viver na bênção? Se é Deus falando através de Moisés, você vai ter que guardar toda a lei. Irmãos, e nós conhecemos a história, e nós sabemos que o povo se tornou religioso, começou a viver de aparência, e hoje algumas pessoas dizem que a lei era má. Já ouvi pregações dizendo que a lei era uma maldição. Não, a lei, Paulo diz, a lei era boa. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Mas se a lei era boa, por que não produziu os resultados? Porque a lei era espiritual e o homem era natural. O homem não tinha a capacidade nele de guardar a lei. Ele até queria guardar, ele até procurava entender, mas havia um poder que operava no homem que ele não conseguia guardar toda a lei. Vocês estão entendendo? Então, quando alguém diz assim, fulano tem maldição, Beltrano tem maldição, sabe o que Jesus diz? O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. E lá em Romanos, a gente pode ir lá para Romanos no capítulo 3. Eu estou colocando a base daquilo que nós vamos aprender hoje. Romanos capítulo 3, glória a Deus, no versículo 9. E eu vou pular alguns versículos que trazem a revelação desse texto, mas eu quero que vocês fiquem nos versículos só que eu vou ler. Não que eu não conheça os demais, nem a revelação que eles trazem. Mas para o contexto do ensino de hoje, nós vamos ler o versículo 9, amém? Diz assim, versículo 10, como está escrito, aqui é Paulo escrevendo aos Romanos e citando um texto do Velho Testamento, daquilo que a lei falava. E ele diz, como está escrito, não há um justo. Isso está escrito no livro de Salmos, bem depois da lei ter sido dada ao povo de Israel. Ou seja, aqui o Espírito de Deus chega à conclusão, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Vocês estão comigo, né?
não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E por aí vai. E pulando para o versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da mesma posição de Adão. Adão foi destituído da glória de Deus quando pecou. E aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: todos pecaram. Todos desobedeceram a Deus, até mesmo aquele que receberam a lei. Até mesmo os que fizeram aliança com Deus. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Então, a maldição passou a quem? A todos os homens. Por isso que quando nós saímos para evangelizar, chegamos em uma determinada residência, e ali o pessoal está bem empregado, o pessoal está com saúde, e nós falamos de Jesus, eles dizem: nós não precisamos. Mas eu vou mandar vocês ali numa casa que eles estão precisando. O povo lá está doente, está desempregado, e as pessoas lá fora acham que maldição são essas coisas. Maldição, irmão, toca em todas as áreas da nossa vida. Você tem saúde, você tem um bom emprego e de repente nasce um filho defeituoso, um filho doente. Você tem algo que você está empreendendo e de repente dá tudo para trás. Aquilo vai mexendo com o teu emocional. O teu casamento vai de mal a pior. As coisas todas que você mesmo testifica no coração que aquilo não é a boa, não é a perfeita, não é a agradável vontade de Deus. Mas tem pessoas que se conformam e acham que está tudo bem porque tem uma conta no banco. Mas essas pessoas muitas vezes tomam remédio controlado para poder dormir. Quando entram pela porta da sala, já pegam uma briga com a mulher e vice-versa. Ou seja, o diabo reinando de maneiras diferentes, com destruições diferentes, mas tudo é maldição. Quando Jesus veio, a primeira coisa que ele nos prometeu e nos deu foi o quê? Paz. Todas as vezes que Deus fez aliança com o homem, uma coisa que ele prometia era: tirarei do meio de vós as enfermidades. Porque ele sabia que doença é maldição. Quando Jesus veio, 800 anos antes dele se manifestar, já estava profetizado que ele iria tirar as enfermidades do povo. Que ele iria suprir as necessidades. Que o homem não precisaria mais andar preocupado com o que houvesse de comer, de beber, de vestir, porque ele iria cuidar de nós. Então, muitas vezes, a gente acha que maldição é uma obra de feitiçaria, é uma macumbaria, é um feitiço, é uma praga que se joga e a pessoa está debaixo de maldição. Não, irmão. Todos que pecaram estão debaixo
de maldição. E Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz: não há escape, não há como sair dessa, não há salvação em nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, que importe que o homem seja salvo. Só o nome de Jesus. Só Jesus pode livrar o homem da maldição. E eu quero falar sobre a doutrina de expulsar demônios, do passe, das alianças, das oferendas para quebrar a maldição. Até mesmo o que Jesus ordenou: em meu nome expulsarão demônios. Expulsar demônio não quebra a maldição naquela vida. Eu posso expulsar o demônio de uma pessoa e estar fazendo mais mal àquela pessoa do que bem. Pastor, isso é sério. Foi Jesus quem mandou expulsar demônio e eu expulso. Mas eu quero ir lá para o texto que ele mandou expulsar demônios. Abre lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Vocês observem que eu estou bem ligeirinho hoje, por causa do tempo que eu quero concluir. Marcos no capítulo 16, no versículo 15. Glória a Deus. E disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vamos lá. Observa que Jesus não mandou expulsar demônios. Jesus mandou ir pregar o evangelho. Em Mateus ele diz: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. E aqui em Marcos, todo mundo se lembra desse versículo que diz: em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas eu posso impor as mãos sobre o enfermo, ele ser curado, mas ele não está livre da maldição. Mas ele foi curado. Doença é maldição, eu sei, ele foi livre daquela doença. Não quer dizer que o diabo não coloca outra. Pastor, a gente vai passear na palavra de Deus para entender. Jesus curou uma mulher e disse: vai e não peques mais. Para quê? Para que não te ocorra coisa pior. Vai e não entra mais naquela aldeia. Então, ser curado por Jesus não quer dizer livre da maldição. Eu conheço pessoas que eu já orei umas 3 ou 4 vezes por doenças diferentes. E todas elas, ele foi curado. Mas não quer dizer que ele está livre da maldição.
O que Jesus mandou aqui foi: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí algumas pessoas dizem assim: pastor, tem que ser batizado para ser salvo? Tem. Não há salvação sem o batismo. Mas não joguem pedra em mim antes do tempo. Eu não estou falando do batismo nas águas. Eu não estou falando do batismo no Espírito Santo. Eu estou falando do batismo em nome de Jesus. Naquela hora que você abre a boca e diz: eu recebo Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida, porque eu posso crer e não ser salvo. Porque Paulo diz: se com a tua boca, ali é o batismo em nome de Jesus. Quando eu abro a minha boca, quando eu creio com o coração, quando eu confesso com a boca e recebo Jesus, eu sou salvo. E essa palavra salvo, irmão, é livre da maldição. É guardado nele, é separado nele, é protegido por ele e é abençoado por ele. Essa história também de vamos fazer um culto de quebra de maldição. Não existe culto de quebra de maldição. Me mostre Paulo, Pedro, Tiago, Jesus, qualquer um fazendo culto de quebra de maldição. Outras pessoas dizem: olha, para quebrar a maldição na tua vida, mesmo crente, você vai ter que se lembrar de todos os pecados que você cometeu até o dia de hoje. Você vai fazer uma meditação no seu passado e todas as vezes que você lembrar de um pecado, você pede perdão e você vai ficando livre. Eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo que algumas pessoas afirmam isso. E o apóstolo Paulo, que tinha motivos de sobra de se preocupar com o passado dele, sabe o que ele diz? Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Esquecendo-me. Ele diz que ele avança para o alvo, ele prossegue para o alvo, e a maneira dele avançar é se esquecendo das coisas que para trás ficaram. O que passou, passou. Quando você fez uma aliança com Deus, ele diz: e dos teus pecados jamais me lembrarei. Ele apagou. Sou eu. E se você for lá para o texto, ele diz: apresenta a mim as tuas razões, para que tu te possas justificar diante de mim. Apresenta. E ele diz: olha, você pecou, seu pai pecou, sou eu quem apaga os teus pecados, por amor de mim. E das tuas transgressões jamais me lembrarei. Mas vocês lembram do que Deus prometeu lá no Éden? Da semente da mulher. Nasceria um que iria esmagar, tirar a autoridade, tirar todo o direito do diabo. E isso aconteceu quando? Há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio, ele veio como um cordeiro
Um cordeiro que foi examinado durante 3 dias, como mandava a lei. Os sacerdotes, as autoridades religiosas examinando Jesus para ter do que acusá-lo. E não havia nele nada, nenhum defeito. Como mandava a lei que fosse o cordeiro. Até mesmo Pilatos examina o cordeiro. E diz, nele não há nenhum crime. Não achei nada nele que eu pudesse acusá-lo. Ali era o justo se ofertando pelos injustos, levando ele mesmo sobre o madeiro as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades. Porque estava escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E agora eu vou mostrar pela palavra de Deus como a maldição é quebrada na vida de um homem. O homem não vai se libertar da maldição, nem vai herdar a maldição de ninguém. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, Deus diz, nunca mais diga este provérbio em Israel. Os pais comeram uvas, e os filhos, e os dentes dos filhos é que se embotaram. E ele diz, a alma que pecar é esta que morrerá. O pai não vai levar o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Por isso que a Bíblia diz, todos pecaram, todos estão debaixo de maldição. Mas graças a Deus, que nós estamos em Cristo. E a maldição foi quebrada na hora, no momento que você abriu a boca e disse, eu recebo Jesus. Mas a Bíblia diz, o justo viverá por fé. E ainda tem pessoas sem conhecimento da palavra, falando em doenças hereditárias. Maldições hereditárias. Não, irmão, a alma que pecar. Agora existem espíritos familiares que acompanham geração. Tataravô, bisavô, avô, pai, filho, aquele espírito familiar provocando as mesmas coisas naquela família, até que alguém naquela família se converta e a maldição seja quebrada. Ah, vou para o médico pergunta, quem na tua família sofria do coração? Ah, olha, na minha família é assim, o meu bisavô, tudo morre cedo. Na minha família completou 50 anos, morre. Ei, então Jesus não vai poder cumprir aquilo que ele te prometeu? Que ele te prometeu vida longa. Ele prometeu vida longa a quem honra pai e mãe. Ele promete acrescentar anos de vida e paz a quem adquire a sabedoria. Ele não vai poder cumprir por causa da maldição hereditária. Será que é assim? Diga assim, a maldição, ela é aniquilada, retirada na hora que eu me converto a Cristo. Não tem que fazer um culto de regressão, não tem que fazer cura interior. Vamos fazer um culto de cura interior. A minha Bíblia não fala nisso.
A minha Bíblia fala em acolher com mansidão a palavra em vós implantada, que ela é poderosa para salvar, para provocar essa cura interior. A palavra de Deus. Eu não lembro de Pedro ter participado de algum culto, de algum ritual de cura interior. Um homem que negou Cristo 3 vezes. Eu não tenho relatos de Paulo fazendo regressão nem cura interior. Um homem que mandava assolar e perseguir e matar crentes. O que ele diz é, esquecendo-me, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. A Bíblia diz que quando Paulo se converteu, imediatamente ele partiu para pregar a palavra de Deus. Ele não procurou ninguém. E ele se esforçava cada dia mais. E ele pregava que Jesus era o Cristo. Depois a Bíblia diz, e ele demonstrava que Jesus era o Cristo. Então essa história de cura interior, culto de quebra de maldição, corrente é para aprender. Jesus não manda isso. Paulo não fala sobre isso. Pedro não fala sobre isso. É invenção de homens, anulando o poder da palavra de Deus. Diga, quem liberta é o conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da palavra. Não importa o que Jesus fez, se eu não tiver o conhecimento. O meu povo é destruído porque não tem o conhecimento. Glória a Deus. Quando você vê essas pessoas falando, olha, vamos lá, que lá vai ter um ritual, vão quebrar a maldição da tua vida, vão te dar um banho de sal, vão te molhar com óleo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Essas pessoas não entenderam ainda. Por que que Jesus morreu na cruz? Por que na cruz? Aleluia! Porque a cruz era lugar de maldito. E ele se fez maldito, pagando o preço para aniquilar a maldição que estava na minha vida. Hoje, eu não tenho nada a ver com o meu bisavô, com o meu avô, com o meu pai. Eu sou de uma linhagem totalmente diferente. Eu tenho o DNA de Deus. Eu tenho a marca de Cristo. Eu sou circuncidado no Espírito. O diabo olha para mim e diz, propriedade exclusiva de Deus. Não toque. Mas expulsar demônio não quebra maldição. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 12, se você quiser ir para lá, a gente está aqui já no 11, diz assim, capítulo 12 de Mateus, ela estava em Marcos, não foi? Diz assim, versículo 43 do capítulo 12 de Mateus,
Glória a Deus. Irmãos, o tempo está passando, eu estou correndo. Hoje chegaram muitos testemunhos de cura, de milagres. Pessoas trazendo testemunho, pessoas que pediram oração. Muitas curas, muitos milagres, porque nós cremos na obra de Cristo. Todos acharam Mateus 12, versículo 43, diz assim a palavra: quando o espírito imundo sai do homem, você expulsou o demônio. Amém? Ele tem que sair. No nome de Jesus, todo espírito imundo se submete. Mas quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, mas não o encontra. Por que que o diabo não encontra repouso fora do homem? Porque o diabo não suporta a luz, a presença de Deus. O único lugar seguro para o diabo é dentro do homem que ainda não abriu o coração para Jesus entrar. Ele ali tem tudo sobre o seu controle, a sua segurança, e ele se acha valente. Então você expulsa o demônio do homem, ele sai. E a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí, e voltando a encontra vazia. Por isso que eu tenho que primeiro encher a casa. Pregar a palavra, abra o coração para Jesus entrar. Que quando ele entrar, ele vai amarrar o valente e vai lançar fora. E agora aquela casa é casa dele. Morada do Espírito Santo. E a encontrando vazia, leva consigo 7 espíritos piores do que ele. E a Bíblia diz que o último estágio daquele homem se torna pior do que o primeiro. Pior. Eu expulsei o demônio, e agora, porque a casa não foi cheia de Deus, o último estágio é pior do que o primeiro. Melhor seria que nem tivesse acontecido isso. Só tinha ali um. Vocês estão compreendendo isso ou não? Então, expulsar demônio é bíblico. Mas o que Jesus mandou foi pregar o evangelho. E aonde eu chegar pregando esse evangelho, onde eu encontrar fé, eu vou expulsar o demônio. Eu vou curar o enfermo. Mas eu não vou sair nas ruas, nem fazendo campanha de libertação. Eu vou fazer campanha de evangelismo. Eu vou fazer o que Jesus mandou. E olha que eu sou ousado para expulsar demônio. Nunca tive medo de uma pessoa endemoniada. Já perdi a conta. Mas não é a meta, não é o alvo. O alvo é encher aquela pessoa de Deus. Encher da palavra, encher do conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.
Então, para encerrar, vamos lá para Gálatas, que eu sei que estava todo mundo esperando esse texto. Gálatas. Glória a Deus. Capítulo 3 de Gálatas. No versículo exatamente 15. Você achou que eu ia dizer o 13, mas é o 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra: irmãos, falo como homem. Aqui Paulo está dizendo falo como homem, e ele nunca falou. Ele falava como o quê? Aleluia! Vamos entender, ele tá agora dizendo assim, eu vou falar coisas naturais. Amém? Ele diz, irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Então diga assim, o testamento de Cristo foi confirmado e ele morreu para que eu tivesse direito à herança. Aí no versículo 16 ele diz, ora, as promessas lá no testamento foram feitas a Abraão e a quem? Não é ao seu descendente, é a sua descendência. Ele diz, a escritura não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Em Cristo, todas as famílias serão benditas. Quantos aqui estão em Cristo? Diga então, eu sou bendito com o crente Abraão, porque a promessa foi feita assim, em teu descendente serão benditas todas as nações da terra. Nele. Vocês estão compreendendo ou não? Em Cristo. Então eu não quero saber de Cristo. Eu quero saber de um ritual, de algum lugar onde eu possa desembolsar um bom dinheiro e alguém faça algo para quebrar a maldição na minha vida. Você vai ser enganado. Não há quebra de maldição. Só Cristo. A promessa foi feita e ao seu descendente, falando de um que é Cristo. E aqui no versículo 13, aqui Paulo vai narrar como foi que Jesus fez isso. Glória a Deus. Vou beber um pouquinho de água para voltar aos agudos. Glória a Deus. Voltou os agudos. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou de quê? Diga assim, do capítulo 28, do versículo 15 em diante, de todas aquelas maldições, porque eu estava inserido ali, porque eu não guardei toda a lei, eu não observei, eu não obedeci, pelo contrário, eu desobedeci, eu estava preso ali. Cristo me resgatou da maldição
da lei. Como? Fazendo-se maldição por nós. Aleluia! Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou. Presta atenção. Presta atenção na sabedoria de Deus. Na perfeição da palavra de Deus. Eu posso tirar você de um lamaçal, onde você estava morrendo, e colocar em um lugar qualquer. Não posso? Já fiz alguma coisa. Mas a obra de Cristo foi perfeita. Ele me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim. Aleluia! Para que o capítulo 28, do versículo 1 ao 14, fosse direito meu. Ele me tirou do versículo 15 em diante e me colocou gratuitamente do versículo 1 ao 14. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios pela fé. Diga assim: não foi por obras, foi pela fé em Cristo Jesus que a maldição foi quebrada na minha vida. Hoje eu sou bendito a tal ponto que aonde eu colocar a palma da minha mão, prospera. Você coloca a palma da sua mão na cabeça do enfermo e ele é curado. Você coloca a sua mão na sua geladeira e diz: a minha geladeira é bendita. O meu leito é bendito. Meus filhos, benditos. Bendito é o fruto do teu ventre. Então, você vive pela fé e você não pode aceitar a maldição nem na tua vida, nem na vida da tua descendência. Porque o diabo é especialista em roubar. Não pensa que ele age na legalidade. O diabo age, presta atenção, é para encerrar, na falta do conhecimento. Ele aproveita a falta do conhecimento. Porque você só vai apagar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Então eu quero que você fique de pé. E se você entendeu a palavra, diga assim comigo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já, diga assim comigo, que já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Diga assim: na descendência de Abraão em Cristo. Em Cristo, Ele me abençoou. Está dando para compreender? Deu para entender a palavra? Quantos querem vir aqui na frente para eu orar para quebrar a maldição na sua vida? Vem ninguém? Diga assim: a maldição já foi quebrada em Cristo Jesus. Agora, se tivesse aqui alguém que ainda não tivesse se entregado a Jesus, eu não o chamaria para quebrar a maldição, eu chamaria para ele abrir o coração
e receber o novo morador, o Espírito Santo. E ali ele iria habitar. E ele iria mudar aquela sorte. Ele iria escrever uma nova história, sem maldição, só na bênção. Então vamos agradecer a papai. No final, a gente vai orar ainda por muitas pessoas, amém? Vocês têm que ter paciência. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça e o teu amor. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado, Pai, por esta palavra simples, mas sem fermento, sem doutrina de homens, mas a revelação do Espírito, trazendo luz, trazendo liberdade para os filhos de Deus. Fomos chamados para a liberdade de filhos. O Senhor, Ele quebra as correntes. Ele despedaça os ferrolhos de ferro. Ô meu Pai, eu te agradeço por tudo. Obrigado. Vamos em paz. Sejam abençoados na prática da palavra, em o poderoso nome de Jesus.